Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noches. Tudo bem com vocês? Acá estamos bem e vamos iniciar os sismos que se passaram hoje, dia 28 de enero de 2026, em la parte de la tarde e de la noite. Tá bem? Vamos allá, então, iniciar, que houve alguns sismos, uns 4 sismos em Argentina, mais uns 4 em Chile, um em Peru, tá bem? Então vamos allá, então. Houve um sismo em Peru, 3.8 em la escala Richter, las 11:34 de la mañana, a 14 quilômetros de profundidade, tá bem? Peru 3.8, 14 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, às 11:34 de la mañana. Depois houve um sismo em Chile, 4.2 em la escala Richter, a 31 quilômetros de profundidade, tá bem? Às 12:35 de la tarde de hoje. Tá bem? Chile 4.2 em la escala Richter, 31 km de profundidade, às 12:35 de la tarde. Depois houve um em Argentina, 4.1 em la escala Richter, às 3:15 de la tarde, a 225 km de profundidade, tá bem? Argentina 4.1 em la escala Richter, a 225 km de profundidade, às 3:15 da tarde. 225 km lejos de la Terra, pero que 4.1 provável que haya sacudido um pouco, tá bem? Depois houve um em Chile, 4.0 em la escala Richter, a 22 km de profundidade, às 13:33 de la tarde de hoje. Tá bem? Chile 4.0 em la escala Richter, 22 km de profundidade, que está cerca da Terra, às 3:33 da tarde. Tá bem? Depois, seguido, houve um em Peru, 3.7 em la escala Richter, às 12:58 da tarde, a 102 km de profundidade. Tá bem? Lejos de la Terra, 3.7 em Peru, em la escala Richter, tá bem? Às 2:58 da tarde. Depois houve 3 seguidos em Chile, um de 3.6 em la escala Richter, a 31 km de profundidade, às 8:39 de la noite de hoje, tá bem? Chile 3.6 em la escala Richter, a 31 km de profundidade, às 8:39 de la noite. Depois houve um próximo em Chile, 2.7 em la escala Richter, a 102 km de profundidade, às 9:22 de la noite, tá bem? 2.7 de baixa intensidade, a 102 km, que está lejos de la Terra, tá bem? Às 9:22 de la noite. Depois houve um em Chile, novamente, 3.0 em la escala Richter, às 9:24 de la noite, a 123 km de profundidade, tá bem? 123 km, lejos de la Terra, 3.0, não há sentido muita coisa, tá bem? E depois 2 seguidos mais em Argentina, sendo 2.7 em la escala Richter, às 9:42 de la noite de hoje, a 10 km de profundidade. Tá bem? Argentina 2.7, 10 km de profundidade, cerca de la Terra, às 9:42 de la noite. Pero que Argentina 2.7 barra intensidade. Tá bem? Pero que 10 km de profundidade, cerca de la Terra. Depois, novamente, em Argentina, houve um sismo de 3.9 em la escala Richter, tá bem? Às 9:57 de la noite, a 276 de profundidade,
tá bem? Bien lejos de la tierra, Argentina 3.9, las 9:57 de la noche, tá bem? E houve um em Colômbia, 2.0 em la escala Richter, tá bem? A 2 quilômetros de profundidade, bem cerca de la Terra, 2 quilômetros de profundidade, pelo que Colômbia 2.0 foi de baixa intensidade o sismo, tá bem? Se passou às 8:20 de la noche, tá bem, amigos seguidores? Então, por hoje, na tarde e la noche, início da noite, foi estes sismos que se passaram, tá bem? Amanhã, temprano de manhã, regressamos com os sismos que se passarem ou em final de noite, em la madrugada, e amanhã, temprano pela manhã, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, e amanhã regressamos, tá bem? Não se olvides de inscrever-se, inscreva-se em canal Sismo Sudamérica, deixe seu like, envia para amigos, familiares, vizinhos, tá bem? Os seus grupos de WhatsApp, e amanhã regressamos, tá bem? Uma boa noite e essa amanhã. Tchau, tchau.